Olá, galera, tudo bem com vocês? Então, me chamo Nilvan, para quem não me conhece, começa a me acompanhar aí. Vamos trazer uns conteúdos bastante interessantes. E para quem já viu algum vídeo aí do canal, que a gente está começando agora, primeiro pedir para vocês dar um like, curtir, se inscrever, para dar uma forcinha aqui, né? Pra gente aqui, que está com uma intenção super legal de trabalhar alguns conteúdos. Então, eu gostaria de falar para vocês que quem já me acompanhou e tal, sempre já viu eu com esse cenário e ficou observando essas bonequinhas. O que que elas são? Elas são muito importantes, porque elas tratam de uma ação bem legal que a gente desenvolveu aqui com as escolas da região, né? Eu moro aqui em Ponta Grossa, no Paraná, próximo de Curitiba, tá? Bem pertinho de Curitiba, então quem vem em Curitiba dá um pulinho em Ponta Grossa, tem umas coisinhas legais aqui, bastante coisa legal para conhecer. E aqui, na verdade, eu sou maranhense, né? Então, moro aqui bastante tempo. E nós fomos nas escolas trabalhar com a questão da formação de professores, né? Inclusive com a questão da... Nós percebemos a dificuldades que os professores tinham, né, em discutir as questões de racismo, a questão de uma educação antirracista. Então, nós fomos fazer formação de professores abordando essas temáticas que tinham muito a ver com os nossos projetos de pesquisa, com as questões que a gente desenvolvia. E lá a gente percebeu muito a dificuldade dos professores e a falta de efetividade da Lei 10.639, que é a área de educação, a 10.639/2003, que é a lei, né, que obriga, né, o ensino da cultura e da história afro-brasileira, né, e africana. Né, como a gente vê, mais da metade da população brasileira é negra, e esse conteúdo, a nossa história, era negligenciada. E é negligenciada ainda, né? Então, nós começamos esse trabalho voluntário nas escolas e nós percebemos uma fragilidade muito grande dos professores com relação a essa temática. E aí, nós começamos a trabalhar e nós nos deparamos com as caixas de brinquedo, uma questão assim que a gente levou para a escola. Não havia bonecas negras nas caixas de brinquedo, nas caixas de brinquedos das salas. Então, a primeira ação que a gente fez foi de arrecadar, nós fizemos voluntariamente, né, compramos bonecas, né, e não tinha como dar para cada criança. Nós começamos o projeto de inserir 2 bonecas negras em cada caixa de brinquedo, e a partir daí também ver o desenvolvimento das crianças, a afetividade dessas bonecas, ou mesmo se surgiria uma questão de preconceito com relação a boneca, e a gente ia acompanhar isso e dando suporte para as professoras nessa abordagem e nas atividades que pudessem ir na contramão dessas atitudes, né? E nessa prática de educação não racista, antirracista, de uma educação mais humana e de valorização da diversidade constante e presente na nossa sala de aula. E esse projeto, uma coisa que eu coloco para vocês como muito orgulho que a gente tem, e foi muito legal, porque a gente pensou a questão da identidade da criança negra, a valorização, a autoestima, o reconhecimento, o pertencimento dessa criança, se reconhecer nos traços. Então, isso já, a ausência dessa boneca, a desvalorização, a falta de reconhecer, de pertencer-se, de se sentir valorizada. Então, nós percebemos de imediato que quando nós colocamos essas bonecas, chegamos na sala, é claro que nós criamos todo um contexto de valorização dessas bonecas e tudo, e nós levamos para a sala de aula para que eles cuidassem. Então, uma das primeiras questões que surgiram foi assim: meninos podem brincar de bonecas? Aí os meninos respondiam não. Então, já foi uma questão que a gente discutiu, que é o gênero. Então, a gente dizia, se a menina é a mãe, o menino é o pai. Né? Se a bonequinha é a irmã, né? O menino é o irmão, né? Então, trabalhando essa questão também da afetividade e numa construção de novos modelos de masculinidades, inclusive mais afetivos, né? Numa educação também que vá na contramão dessa formação machista, dessa formação que desumanizada, né? Que desumaniza o homem, né? Então, foi muito legal porque a partir dessas questões a gente foi trabalhando outras temáticas muito mais diversas e fundamentais e importantes, e que os professores apresentavam dificuldades em trabalhar com a temática. Então, a gente foi dando todo o suporte teórico de práticas pedagógicas que poderiam auxiliar nesse sentido. E veja que essa resistência não é só uma questão da criança, mas isso vem do pai, né? O filho não pode brincar com boneca. Então, nós vivemos um outro contexto da sociedade em que o homem participa das atividades, né, do cotidiano da casa, porque hoje em dia os dois trabalham. Então, nós temos que trabalhar também
com esse homem, com esse novo modelo de homem, com esse novo modelo de mulher, né? Em que há uma coparticipação de todo esse processo, né? De criação dos filhos, de afetividade. E isso nós temos que trabalhar em todos os contextos. Então, foi bastante interessante. E aí, professora sugerindo atividades de tipo, cada criança levava uma semana para casa, boneca para brincar. Então, mães relataram, outras que as crianças pediram para a mãe para comprar. Então, foram compradas, os filhos pediram, né? As filhas pediram que queriam bonecas negras, né? E nós percebemos também que quando nós começamos, nós não tínhamos muita opção de bonecas. Tá? Não tinham bonecas, a gente tentava bonecas assim, há também a forçação de barra no sentido de encontrar bonecas negras, de olhos claros, de olhos azuis, e nós não queríamos isso. Nós queríamos que ela retratasse, que ela tivesse os traços característicos mesmo, né, que a criança pudesse identificar. Então havia uma dificuldade muito grande de encontrar bonecas no comércio, e isso foi uma mudança, nós conseguimos mudar o comércio local. Porque hoje em dia eu fico muito feliz quando eu ando pelo comércio e eu encontro bonecas, e que isso era muito difícil. Eu tinha que encomendar. A gente chegou de lojas assim, pedir para guardar, separar todas as bonecas, e eles falaram assim que a procura era muito, não havia essa procura, e a gente mudou essa característica do mercado, e hoje em dia a gente já encontra com muito mais facilidade. Então, nós começamos esse projeto com as caixas de brinquedo, e depois nós fomos nas comunidades quilombolas. Aqui tem o entorno de bastante comunidades quilombolas, aqui em Ponta Grossa, mais ou menos umas 6 comunidades bem próximas, em Castro 4, em Ponta Grossa 2, e nós começamos esse trabalho também de levar, fazer festa do Dia das Crianças e levar bonecas para as meninas e brinquedo para os meninos. E foi assim uma aceitação muito grande, foi muito legal, e nós percebíamos, era visível e concreta a satisfação e a realização. E com isso também a gente trabalhava toda uma questão de cultura, de informação, de valorização da cultura, de valorização da identidade, de valorização étnica e da valorização da beleza negra, dos traços negros, da autoestima dessas crianças. Então a gente entendia que a gente entende que a autoestima é tudo, né? Para todo o processo de desenvolvimento da criança, mesmo o aspecto intelectual, ela precisa ter uma autoestima fortalecida. Então, essas bonecas aqui, até eu tenho, inclusive japonesas, porque a gente foi trabalhando com as questões das diferenças mesmo, e levou várias características, mas nós centrávamos mais na questão da boneca negra. E para falar para vocês, essa aqui é o nosso mascote, porque depois, o que nós fizemos? Nós aliamos a questão de desenvolvimento de trabalho e renda. Então, nós começamos a trabalhar. Passamos da escala da comprar a boneca pronta, e nós trabalhamos com artesãs locais, e elas passaram a produzir bonecas de pano, bonecas de panos, para a gente entregar para as crianças. Isso foi muito legal, porque geração de emprego e renda, dando possibilidade dessas, e nós comprávamos, dando possibilidade dessas artesãs produzirem e venderem para a gente. Então, nós fazíamos, da onde o dinheiro? Nós fazíamos rifas, nós arrecadávamos, saíamos pedir para poder chegar na quantidade que nós precisávamos, e cada vez que nós fechávamos, nós fazíamos uma ação planejada em determinado espaço. E aí também achei muito legal, porque as crianças gostaram muito da boneca de pano, que é uma coisa que vem dos nossos avós lá atrás, quando não tinham, mas agora é engraçado, porque as crianças têm muito essa boneca pronta, já, né, industrializada e tal, e como que ele ia se portar diante dessa boneca. E o que a gente percebeu? Uma afetividade muito grande, a textura, eles gostavam, pegavam, achavam. Então, teve pontos até que a gente tinha outras bonecas, e essa daqui a criança preferia de pano. Então, foi muito legal, porque desse trabalho a gente pôde desenvolver várias outras ações que se multiplicaram, e também pudemos possibilitar a algumas artesãs, né, a ampliação da sua renda, né? Então, gerando a questão social também, aliado ao projeto, foi muito legal, e a gente ainda está em fase de desenvolvimento. Então, a gente dá uma parada, respira, junta um pouco de dinheiro, faz rifa, e aí desenvolve uma ação junto a uma determinada comunidade, um determinado grupo. Ainda não fechamos todas as comunidades quilombolas, porque quando a gente vai,
a gente passa o dia inteiro lá e a gente leva acadêmicos, faz muitas coisas e todas as atividades são atividades que têm a ver a cultura africana, a história africana, a cultura afro-brasileira e a valorização dessa cultura afro-brasileira. Então é muito interessante, é um trabalho que eu tenho muito orgulho e que eu faço questão de partilhar com vocês. Eu gostaria que vocês soubessem dessas nossas ações, né? Eu até falei para minha amiga vir, mas ela não quis muito participar porque ela é mais tímida, mas ela também é uma parceira muito grande. Eu sempre falo, e aí ficam pensando que o projeto é grande quando a gente fala e fala quem faz. Somos só nós duas que trabalhamos de forma muito voluntária e muito altruísta mesmo, no sentido engajada, né? Porque a gente acredita que as nossas ações, por menores que elas sejam, por mais que a gente não tenha esse amparo, esse suporte econômico, mas faz a diferença. Então é uma experiência que eu quero relatar para vocês e me coloco à inteira disposição para que, se vocês quiserem discutir, se vocês quiserem discutir, se vocês quiserem que a gente amplie também, traga outras questões. Como eu falei, a tese dela é sobre isso, a minha tese de doutorado também tem um viés muito próximo dessas questões e trabalho muito com a questão das mulheres e tal, e ela com a questão das comunidades quilombolas, mas nós nos fortalecemos nesse movimento, né? E eu, como mulher negra, eu tenho muito isso latente e não consigo ficar parada, e por mais que a gente não tenha um apoio, um suporte do Estado, mesmo da instituição onde nós estamos, para vocês terem uma ideia, quando nós fomos na última comunidade, que é bastante difícil o acesso, nós tivemos que conseguir transporte, não pode ser qualquer carro que vai para lá. Nós fomos pedir um carro na universidade, por exemplo, e aí eles falaram, mas é rua de terra, é barro, é muito difícil. Nós não podemos dispor do carro para ir lá. E aí nós pensamos o seguinte, quanto mais dificuldade, mais difícil de chegar nesses espaços, mais nós temos a certeza e a convicção que nós devemos estar lá. É aí que nós nos fortalecemos ainda mais. Porque se nós não formos, quem irá, né? Então aí, quando eu percebi essa dificuldade, eu falei, pois é agora que eu entendo que nós precisamos ainda fazer mais e nós precisamos estar nesses espaços, porque se aquelas pessoas disseram assim que não tinha como ir lá pela questão da falta de acessibilidade, de estrada e tudo, e aí que eu falei assim, é nessa dificuldade que a gente se fortalece e realmente tem a certeza de que é lá que nós deveremos estar. Então, nossas ações, elas funcionam dessa forma. Então, um grande abraço, espero que vocês tenham gostado dessa experiência, compartilhado, e eu estou aqui à disposição também para qualquer assunto que vocês, relacionado a essas questões, que vocês queiram que a gente aborde mais na sequência, tá? Um forte abraço para vocês e é isso, tá? Um abraço, tá?